Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês, irmãos. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando neste tempo para os seus filhos, para o seu povo, e também através daquilo que o Senhor confiou a mim, irmãos, de acordo com aquilo que o Senhor derramou sobre mim. Então, irmãos, ouça com atenção aquilo que o Senhor está falando neste dia através da minha vida, através daquilo que Ele derramou e confiou a mim. Preste bem atenção em tudo aquilo que o Senhor está falando. As coisas do Espírito não podem ser discernidas pela carne. E para que você também não distorça. Então, ouça bem e entenda aquilo que o Senhor está falando. Então, irmãos, nesses últimos dias, o Senhor me deu em visão e eu via um livro, eu pegava um livro na mão, este livro ele tinha uma capa vermelha, e este livro vinha intitulado como Bíblia, só que ele não era a Bíblia Sagrada, ele era uma imitação da Bíblia. E aí eu abria então este livro e eu começava a ler. E então eu via que este livro, aonde sim, né, está falando do Senhor, até do nome de Deus e do Senhor e de Jesus, ele não estava neste livro, era substituído por outra palavra, como se referindo ao Senhor, mas não era a ele. E eu olhava, quando eu começava a ler, eu olhava e falava assim: este livro não pode ser publicado, as pessoas não podem ler este livro. E aí eu via, aí quando eu ia pro rodapé do livro, assim, eu via, tipo, como se tivesse nomes de alguns homens, e era uma coisa assim, meio que impressa, mas ao mesmo tempo digital, assim. E quando clicava, no nome desses homens, quando abria, eram estes homens falando de obras e de feitos, mas não atribuindo a glória, não falando que era, né, atribuindo a Jesus, relacionando a Jesus, mas dando a glória para ele, falando que os feitos era dele, que ele era quem fazia e que, né, assim dando a glória para ele. E então, irmãos, já do final do mês de julho para cá, e aí o Senhor também veio falando comigo, e ele me deu essa palavra, de que essa foi a palavra também, de que esta geração não tem filtro, não tem filtro. Eles estão comendo e eles estão se alimentando simplesmente de tudo que eles veem. Eles não sabem filtrar, não sabem discernir o que de fato está vindo da parte do Senhor ou não. Simplesmente estão comendo, se alimentando de tudo que eles veem, já não conseguindo mais, né, identificar, né, discernir. E eu entendia no meu espírito que este livro, todos já possuíam, todos já tinham esse livro em mãos. E aí, então, irmãos, o Senhor também me levou para o livro de Juízes, nos primeiros capítulos do livro de Juízes, falando depois da morte de Josué, que a geração que foi gerada, ela não conhecia os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor tinha feito através da vida de Josué, de Moisés, enfim. Então, irmãos, qual que é o ponto? O que eu entendi no meu espírito para poder estar aqui liberando essa palavra hoje, conforme a direção do Senhor? Porque como eu sempre falo aqui, irmãos, eu só falo aquilo do qual o Senhor me direciona, ou me impele, ou assim, né, que tem que ser dito e liberado. É assim que eu me movo, irmãos. Então, o que eu entendi no meu espírito, irmãos? Eu entendi uma palavra de moderação sobre aquilo que tudo que vem acontecendo, sobre aquilo que nós, assim, estamos fazendo. Porque, irmãos, nós estamos, né, nos deparando com uma geração que ela tem tudo mastigado, né? Tudo mastigado, tudo já está pronto, tem devocionais prontas, né? E isso leva a uma geração preguiçosa, a uma geração que ela só se contenta de ouvir, né, de um líder espiritual, né, enfim. E ela não está buscando no secreto, né, com aquilo que ela tem que buscar do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor derramou sobre ela. Então, irmãos, eu entendo que precisa ser reavaliado essa questão de moderação sobre aquilo que sobre aquilo do como a gente vem fazendo. Eu não estou falando que é mal, né? É um livro de devocional, mas é uma geração que não sabe filtrar, não está buscando a face do Senhor no secreto, com a cara no pó,
com jejuns, com uma santificação, assim como agrada ao Senhor, e assim para entender e se alinhar ainda mais com o Senhor, com aquilo que o Senhor derramou sobre ela e quer fazer através dela. Então, irmãos, hoje em dia, como já está tudo mastigado, já está tudo muito fácil, é uma geração que fica preguiçosa. Então, é isso que eu entendi no meu espírito dessa questão, dessa palavra de moderação, para falar também neste dia e liberar neste dia, irmãos. Nós precisamos entender isso cada vez mais no Senhor, como nós podemos continuar nos movendo para, sim, né, claro, né, fazer que esta geração ouça, né, o verdadeiro evangelho, o evangelho de arrependimento, de santidade, de renúncia, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus, mas de que depois de nos ouvir então o que o Senhor fala através da nossa vida, eles buscarem no secreto. Isso. Irmãos, nenhum devocional, nada pode substituir o nosso secreto. A unção vem no secreto, irmãos. Deus nos unge no secreto. Ele, assim, nos quebra no secreto, nos forja no secreto, para que então Ele venha a nos usar, irmãos, por onde nós passarmos, aonde Ele assim então nos colocar. É no secreto, irmãos, que acontece tudo isso. É cara no pó, é buscando a face do Senhor por temor e por amor a Ele. Então, eu creio que é isso também que o Senhor está falando conosco, irmãos, através dessas palavras, através dessa visão que Ele me deu, para que nós continuemos entendendo isso, né? Não colocando de alguma forma a nossa vontade, mas seguir à risca toda a direção do Senhor, em direcionar esta geração a buscar a face do Senhor, para que o Senhor os molde, né, com as próprias mãos, os complete e os encha, para que eles sejam esse grande instrumento do Senhor aqui na terra, para esta geração, para os jovens, para os adolescentes, irmãos. E vemos, né, o homem tem, o coração do homem tem essa inclinação para a idolatria, irmãos. Então, sim, nós reconhecemos o ministério das pessoas, aquelas que de fato o Senhor usa, né? Mas, irmãos, não podemos colocar essa pessoa num lugar que não é dela, que é somente Jesus que pode estar. É somente Jesus, a glória é somente dele, para ele. Aleluia. É somente ele, irmãos. Ele é a nossa referência, Jesus é a nossa régua, é o nosso mestre. E é a ele que nós assim seguimos, fazendo as mesmas obras que ele fez, e as obras maiores foi o que ele diz, que nós faríamos as mesmas obras que ele e as obras maiores, porque ele nos comissionou para isso. Ele nos comissionou para isso, ele nos chama como co-participante com eles, porque ele quer que nós participemos dessa grande obra, irmãos. Mas não podemos, irmãos, deixar que se sobressaia qualquer coisa de nós. E isso, até de uma forma indireta, acabe roubando aquilo que o Espírito Santo faria, né? E a gente pode acabar, né, de uma forma sutil, atropelando isso com algo que nós, assim, queira fazer e atropelar este operar do Espírito Santo sobre esta geração. Irmãos, que você entenda muito bem esta palavra para que não haja distorção. Entenda aquilo que o Senhor está falando, irmãos. E nós precisamos nos atentar a tudo, porque a maioria das coisas ela não vem de forma escandalosa, ela vem exatamente de forma sutil. O inimigo ele chega de forma sutil e quando vê ele já entrou. É isso, irmãos, que o Senhor está falando neste dia. Entenda esta palavra e que nós continuamos seguindo, né, à risca, né, as direções do Senhor e do Espírito Santo sobre o que nós precisamos continuar fazendo, né, para esta geração e para aquilo que o Senhor ainda vai fazer, para o grande derramar do Espírito sobre este tempo, sobre esta geração e sobre toda a carne. Amém, Jesus.